Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Julia, mas pode me chamar de Dil, e este aqui é o meu canal. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que pode parecer pessoal, mas eu acredito que seja algo do qual muitas pessoas podem tirar um benefício. Vou que dar uma pausa aqui porque estou gravando em frente à janela e do nada passou uma moto fazendo muito barulho. Mas enfim, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre piercing. Caso você já tenha visto os vídeos antigos do meu canal, você percebeu que eu tinha um piercing no nariz. E eu também tinha outros furos na minha orelha, hoje eu uso só um, né, apesar de ter outros também. Mas o que mais aparecia era o piercing no meu nariz. Bom, primeiro eu quero dizer em relação a eu achar que isso é algo pecaminoso ou não. Bom, na minha visão, da minha doutrina, daquilo que eu já estudei na Bíblia, e eu estudei antes de colocar o piercing, não há como se dizer que piercing é pecado. A Bíblia não aponta para o piercing como algo pecaminoso. O que eu acredito que possa ser pecaminoso é a sua intenção por trás de colocar o piercing. Então, se você quer colocar o piercing porque você quer desonrar os seus pais, você quer mostrar para eles que você faz aquilo que você quer, se você quer colocar o piercing porque você quer desonrar a doutrina da sua igreja, os seus líderes da igreja porque eles acreditam que isso não é legal, se você quer colocar o piercing por qualquer sentimento de rebeldia, ou por qualquer sentimento de querer mostrar algo para os outros, provar para os outros alguma coisa, pode ser sim que a sua intenção seja pecaminosa, que dentro do seu coração você tenha um objetivo que é pecado. Então, sendo assim, eu não vejo o piercing em si como um pecado. Eu vejo como pecado a intenção dentro do seu coração. Mas o piercing é como se fosse um brinco, né, que você coloca num outro lugar. E aí vai depender do seu objetivo com esse lugar no qual você está colocando o seu piercing, para ver se esse objetivo é ou não pecaminoso. Eu não acredito no piercing do nariz como algo que é pecado. O que eu acredito é exatamente nisso que eu falei para vocês, que vai depender do coração da pessoa. Dito isso, algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, e aí você vai lá e coloca um piercing? Bom, gente, então, se é essa questão de que você não pode modificar a sua aparência porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, então você não poderia fazer nada, né? Você não poderia colocar também brinco, você também não poderia cortar o cabelo, pintar o cabelo, passar maquiagem, batom. Se a gente fosse para essa questão de que, se você modificar algo no seu corpo, você está pecando porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, bom, você não poderia fazer várias coisas, você não poderia nem engordar, nem emagrecer, nem fazer academia, tudo que estivesse modificando a sua aparência seria pecaminoso. Eu não acredito assim não, tá? Eu acredito muito que vai da intenção da pessoa e também acredito que tem questões que são culturais. Bom, e se você discorda de mim, isso não é um problema, estou falando aqui da minha visão, da minha doutrina. E enfim, se você for menor de idade, você tem que comunicar aos seus pais sobre a sua vontade de colocar piercing, você tem que perguntar para eles. E se eles disserem não, aí você está cometendo sim pecado, que é o pecado de desonra. Você está desobedecendo aos seus pais, você está desobedecendo, então você está cometendo uma desonra e uma desobediência. Ok? Quero deixar isso claro também. Estou dizendo aqui agora especificamente para menores de idade. Mas, bom, pessoal, o que eu percebi? Quando eu fui colocar o piercing, eu coloquei ali no final da minha adolescência, entre os meus 17 e 18 anos mais ou menos, eu acho que eu já estava com 18, eu já estava com 18 anos quando eu coloquei o piercing. Eu avisei aos meus pais antes que eu colocaria o piercing. Não foi um problema para os meus pais eu estar com o piercing no nariz, apesar deles terem achado feio, eles achavam feio, mas eles não achavam assim, nossa, que era um pecado ou algo do tipo. No entanto, o que acontece? Quando eu coloquei o piercing, eu realmente coloquei porque eu achava bonito, eu achava legal, eu achava estiloso e eu tinha muita curiosidade para saber como eu ficaria com o piercing. No entanto, eu percebi que eu fiquei muito feliz e aí foi um problema do meu coração com uma coisa. As pessoas se escandalizaram com o meu piercing e aquilo me deu um grande prazer. E eu estou falando isso aqui abertamente porque eu entendo isso de fato como algo que era pecaminoso no meu coração. O que acontece? Eu cresci sendo uma criança assim, mais quieta, dócil, não quieta no sentido de falar não, porque eu sempre fui muito falante. Eu era quieta no sentido de não ser bagunceira, de ser ali na minha, né? Eu era muito falante, muito produtiva, gostava de estudar,
mas eu não era aquela criança assim que dava aquele trabalhão e que as pessoas ficam reclamando sobre ela. Então eu cresci com o adjetivo boazinha. Eu sempre escutei que eu era muito boazinha. Eu era muito boazinha, boazinha, boazinha. E eu não sei porquê, quando isso chegou à minha adolescência, começou a me incomodar muito. Porque as pessoas falavam, Júlia não, ela é muito boazinha, que não sei o que e tudo mais. E eu comecei a me incomodar com essa coisa de ser sempre boazinha. Por quê? Todas as vezes que eu fazia algo que parecia errado na cabeça das pessoas, ou até que era errado mesmo, quando eu errava na frente de alguém, sempre aquilo causava um escândalo. Tem uma mosca aqui correndo. Sempre aquilo causava um escândalo, mesmo quando era uma coisa assim, muito pequena. Eu lembro de uma vez que eu falei na escola que fulana estava com fogo no rabo, alguma coisa assim, né? Fogo no rabo é uma expressão muito usada aqui na minha região, não sei se isso é usado no Brasil inteiro, mas quando alguém está, assim, muito animado ou querendo muito fazer alguma coisa, não para quieto, né, a gente fala que a pessoa está com fogo no rabo. E quando eu falei aquilo, eu lembro que algumas pessoas que estavam ao meu redor ficaram chocadas porque eu falei essa palavra rabo. E todo mundo ficou assim, meu Deus, a Júlia fala rabo e tal. E eu fiquei assim, gente, como assim? Então eu senti o tempo inteiro que eu tinha que me esconder, que eu não podia nunca falar o que eu queria, que eu sempre tinha que estar ali dentro do que as pessoas esperavam de mim, porque elas me viam de uma certa forma como referência, como exemplo. Só que eu errei muitas vezes na minha vida. E às vezes eu queria me abrir com as pessoas, eu queria falar os meus erros, eu queria confessar os meus pecados, e eu não tinha coragem de falar os meus sentimentos, os meus pecados e os meus erros, porque as pessoas estavam sempre ali com uma expectativa de que eu estivesse fazendo tudo certo, sendo que eu era um ser humano, e principalmente um ser humano em formação, né, ali durante a minha adolescência. E era muito triste às vezes, porque eu ia falar com as pessoas e sempre era aquela surpresa, aquele choque. Nossa, mas você fez isso? Eu não esperava isso de você e tal, tal, tal. Isso foi fazendo eu me fechar muito. E sempre aquela coisa de, a Júlia não faria isso, que ela é muito boazinha. E, cara, às vezes eu faria sim, sabe? Às vezes eu erraria sim. E muitas vezes eu errei. Então, quando eu coloquei o piercing, aquilo foi pra mim como uma liberdade. Do tipo, estou quebrando o padrão que as pessoas têm sobre mim na cabeça delas. Eu, de alguma forma, escandalizei as pessoas quando eu coloquei piercing, principalmente aqueles que estavam perto de mim, porque o que eu escutava era o seguinte, nossa, eu nunca achei que você fosse colocar isso. Justamente por eu sempre ter a postura, a roupa, a aparência de boazinha. Então me deu um grande prazer quando as pessoas começaram a se escandalizar. E aí o que eu percebi? Eu percebi que no meu coração aquilo tinha uma raiz de rebeldia, eu queria me rebelar contra aquilo que eu escutei a minha vida inteira, em vez de me curar. E eu também percebi que aquilo tinha, na verdade, uma grande raiz de busca pela aprovação das pessoas. Eu não queria ser aprovada como a Júlia boazinha, eu queria ser aprovada por quem eu era de verdade. E não que eu não fosse boa em várias coisas, mas eu também queria eu também queria aprovação naquilo que eu tinha para consertar, para melhorar. Eu também queria ser, sabe, vista nos meus erros, nas minhas falhas. E eu queria que as pessoas me aprovassem independentemente daquilo tudo. Então foi também para uma busca pela aprovação das pessoas. No entanto, eu não percebi isso na fase em que eu coloquei piercing. Quando eu coloquei o piercing, eu achava de fato que era só porque eu era bonito, era estiloso. E eu gostei muito do piercing e tudo mais. Só que o que acontece? Depois de 2 anos, mais ou menos, com o piercing, 2, 3 anos com o piercing, ali quando eu estava perto de fazer 21 anos, eu percebi, né, esses sentimentos dentro de mim e eu também percebi que não era eu, sabe? Por mais que eu gostasse daquele estilo e daquelas coisas, não era, na verdade, quem eu queria ser. Por mais que eu veja que tem pessoas que gostam de fato, que tem esse estilo, e eu não tenho nada contra, como eu falei aqui com vocês, né? Não era eu, era de fato algo que estava dentro de mim porque eu queria mostrar para as pessoas que eu era capaz de fazer algo que elas achavam que eu não era capaz de fazer. É como se o meu piercing fosse um grito do tipo, me escutem, me vejam, por favor, eu cansei de fingir ser uma coisa que eu não sou. E quando eu percebi aquilo perto dos meus 21 anos, me deu um choque de identidade muito grande. Porque eu percebi que não era só um piercing, era toda uma ferida dentro de mim que precisava ser curada. Eu precisava entender que quem deveria me aprovar era Deus e não as pessoas.
E por mais que eu sim queira ser exemplo e referência, eu quero sim que as pessoas olhem as minhas condutas e pensem que é legal ser como eu, porque eu quero ser uma pessoa que é referência, eu não quero também carregar o peso de ser uma pessoa perfeita, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa com muitas falhas, eu já errei muitas vezes. E eu não quero me esconder por trás de uma máscara de uma pessoa boazinha, que na verdade é uma pessoa santa demais ou perfeita demais. Porque a única pessoa que foi santa e perfeita foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, por mais que eu queira ser parecida com Jesus, eu não tenho como vestir uma capa de uma pessoa que nunca erra e nunca errou. Senão, o que vai acontecer é que eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir bancar essa imagem, e as pessoas também vão se frustrar comigo, porque uma hora elas vão perceber que eu não posso ser aquilo que elas queiram que eu seja. Então eu percebi que, na verdade, o meu piercing era um grito de socorro. Quando eu cheguei ali mais ou menos nos meus 21 anos de idade, eu percebi que, de fato, aquele piercing era uma vontade de provar para os outros que eu poderia quebrar as regras que eles diziam que eu seguia tanto, ou enfim, eu queria de fato mostrar que eu poderia ser fora dos padrões, porque todo mundo estava sempre me vendo dentro de um padrão. Então, isso, na verdade, era uma raiz de rebeldia no meu caso, e eu percebi que tinha ali uma raiz de pecado, de algo que precisava ser curado dentro do meu coração, sabe? E aí, outra coisa também, né, porque eu já estava, assim, pensando em tirar o piercing, mas aí teve uma outra coisa também que ficou dentro do meu coração, porque até então eu achava assim, será que não é coisa da minha cabeça e tal? Mas já era o Espírito Santo me mostrando. Quando eu fiz 21 anos, eu fiquei noiva, né? Eu me casei ali no final dos meus 21 anos, de 21 para 22. Eu estava prestes a fazer 22 anos quando eu me casei. E ali eu já estava noiva e tudo mais. E eu pensei assim, gente, eu não quero ser uma noiva com piercing, porque eu queria ser uma noiva clássica, com aquele vestido grandão, com um véu. E eu achei que ia ficar nada a ver, assim, um piercing no nariz, junto com toda, né, a roupa de noiva e tal. Então eu pensei assim, cara, eu vou tirar o piercing quando eu estiver perto da minha cerimônia, pra tirar as fotos e tudo mais. Depois eu coloco o piercing de novo. Só que, o que eu percebi? Que quando eu estava prestes a me casar, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que agora eu seria uma mulher de família, no caso, o que eu quero dizer é que eu seria uma mulher que está formando uma família, agora uma nova família viria de mim, eu seria agora uma matriarca, né? Eu não seria agora uma filha, agora eu seria uma esposa e futuramente uma mãe, e aquilo me trouxe um peso muito grande. E na mesma época eu comecei a mudar muitas coisas no meu guarda-roupa. Eu não queria mais usar saias mais curtas, eu não queria mais usar short, e não porque eu acho que essas coisas são erradas. Claro, eu acredito sim que sejam erradas e mostram muito do seu corpo. Não era o meu caso, não usava coisas assim, que, meu Deus, tá mostrando tudo ali. Mas eu comecei a trocar, sabe? Eu comecei a colocar roupas mais elegantes e tudo mais, roupas mais sociais, porque eu comecei a sentir uma necessidade de mostrar nas minhas roupas a maturidade que estava acontecendo dentro de mim, o amadurecimento que eu estava tendo. Então, eu não me identificava mais com as minhas roupas, não porque elas eram de jeito X ou Y, mas porque elas me faziam parecer uma adolescente. E, gente, entendam que essa é a minha experiência e não é de todo mundo. Por quê? Eu sou uma pessoa muito pequena, eu não sei se no vídeo aparece isso, mas eu tenho menos de 1,60 m, eu tenho 1,59 m, e às vezes eu falo que eu tenho 1,60 m só pra aproximar, mas eu tenho menos de 1,60 m. Eu sou uma pessoa magrinha, assim, pequenininha, fininha. Eu sempre tive, assim, os braços finos, as pernas finas. Eu sou uma pessoa que trabalha com adolescentes. Às vezes os adolescentes são maiores do que eu. Então, por eu ser muito pequenininha, é muito fácil eu parecer uma adolescente. Então, no meu caso, usar roupas que remetem demais à juventude, à adolescência e tudo mais, é muito complicado. Às vezes você fica super bem, super bonita, e aí não é um problema. Agora, no meu caso, quando eu coloco roupas que remetem mais à adolescência, eu fico de fato parecendo uma adolescente. E dependendo até, assim, uma adolescente bem nova, sabe? Que eu já fui confundida aí com adolescentes de 14, 15 anos nos lugares aos quais eu fui, com alguns tipos de roupa. Então, o que acontece? Eu comecei a sentir essa necessidade tanto de mostrar o meu amadurecimento de dentro para fora, aquela nova fase da minha vida que era o casamento, e eu também queria mostrar que eu era uma pessoa agora adulta. E eu comecei a querer
parecer também adulta na minha forma de se vestir. E é o que eu falei, gente, é claro que você pode se vestir da forma que você se sente bem, bonito, mas você tem que ver o que cabe a você. No meu caso, eu preciso ter uma atenção com isso devido à minha estatura. Eu tenho uma estatura pequena. Então, eu me lembro de uma vez que algo me marcou muito. Eu estava conversando com uma pessoa, uma vendedora. Estava querendo comprar uma coisa de uma vendedora pelo WhatsApp. E aí ela falou, vem aqui na loja e tal, para você pegar a sua encomenda ou algo assim. E quando eu cheguei lá, ela falou uma coisa que me impactou. Ela falou assim, nossa, eu olhei na sua foto, eu achei que você fosse um mulherão, e aí eu vi você, e você é pequenininha, é tão linda, uma bonequinha. E assim, eu sei que ela não disse pra me ofender. Ela quis dizer que ela achou que eu fosse grandona, né, assim, pela minha foto, mas que na verdade eu era muito pequenininha, muito meiguinha, e ela falou assim, nossa, como você tem cara de novinha, e ficou falando isso pra mim. E naquele dia em especial, eu estava com uma calça daquela toda larga, né, eu estava com uma blusa colorida, com o meu piercing, e com um tênis All Star. Então, naquela hora eu falei assim, por mais que eu saiba que ela não quis me ofender, eu não me senti ofendida, eu falei, gente, a minha roupa aqui não cooperou muito, né? Então eu comecei a trocar essas questões de estilo e tudo mais, porque eu queria que as pessoas me vissem como de fato eu sou. Eu sou uma pessoa adulta, eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu gosto de me atentar à intelectualidade, e eu queria que isso transparecesse nas minhas roupas, eu queria que mostrasse nas minhas roupas quem eu era, sabe? Então eu comecei a tentar ver o que combinava mais comigo, o que não combinava, e eu percebi que o piercing não combinava. Gente, eu conheço pessoas adultas, sabe, que ficam muito bem com piercing, principalmente pessoas que são artistas, né? Às vezes de um meio X ou Y, mas no meu caso não cabia mais, sabe? E aí que vem a reflexão que eu quero falar com vocês hoje. O que cabe à fase da sua vida hoje? É muito complicado quando a gente fica se prendendo a coisas que já passaram, sabe? Às vezes você se prende a um tipo de roupa, a um tipo de cabelo, a um tipo de coisa assim da sua aparência, porque aquilo te lembra quem você foi ao passado. E você não quer deixar essa pessoa do passado, esse eu do passado, ir embora. No entanto, há coisas que cabem a cada fase que a gente vive, entende? E é super normal você não se identificar com coisas na sua aparência que antes você se identificava. Então eu quero dizer pra você, não tenha medo de mudar, sabe? O seu cabelo, o seu estilo de roupa, se é pra mostrar quem você é agora, se é pra mostrar uma nova versão, uma versão melhor sua, entendem? E às vezes o que cabe a mim, o que serve pra mim, não é o que serve, não é o que cabe a você. Mas o que nós devemos fazer é uma análise. Eu vejo às vezes amigas tão frustradas porque se tornaram mães e aquelas roupas que usavam antes agora não dá mais pra usar. Aí algumas falam assim, não tem como mais eu colocar um salto, porque como é que eu vou correr atrás de criança com salto? Não tem como mais eu ficar com esse vestido porque a criança puxa meu vestido, quase me deixa pelada. Ou então, o meu corpo mudou e eu não consigo mais colocar essa calça, não consigo mais colocar essa blusa. E, gente, que coisa linda! Eu falo isso emocionada, gente. Que coisa linda é a gente ter tantas fases na vida. Que coisa linda, gente. Vamos enxergar a beleza disso. A nossa aparência reflete quem nós somos naquela fase da vida. Que lindo! Que lindo a gente poder se adaptar a tantas versões que a gente tem durante toda a nossa vida. É tão lindo, sabe? Você mudar o seu estilo, mudar o seu cabelo, mudar tantas coisas, porque agora você tem uma nova fase que exige algo novo de você e você tem que se adaptar a esse algo novo. E eu sei que as mudanças assustam, eu sei que as transformações assustam e às vezes você quer ficar apegada, né? Apegado ou apegada ali àquilo que já foi, mas eu quero te dizer que o novo é muito bonito também. E você pode ser uma pessoa nova não só por dentro, mas também por fora. E é engraçado, né, que às vezes a gente fala que a mulher, quando ela quer mostrar uma mudança, ela muda o cabelo. Mas eu acredito que às vezes também as roupas falam, sabe, sobre o nosso interior. E é muito comum, às vezes, você olhar pro seu guarda-roupa depois que você tem uma fase, né, que mudou muito, assim, uma fase que te mudou demais, e você falar assim, nossa, não me identifico mais nada com isso daqui.
Então eu te falo, na medida do possível, não estou falando aqui pra você jogar todas as suas roupas fora e comprar novas, principalmente se você não tiver condições, mas na medida do possível, vá doando algumas, comprando outras ali conforme a sua condição. Não tenha medo, não fique apegado, sabe? Às coisas que você foi antes. Inclusive, esta semana mesmo, eu pensando sobre isso do piercing, né? Eu acabei tirando mesmo meu piercing antes do meu casamento, mas pensando mesmo sobre isso do piercing, eu fiquei pensando sobre roupas, sapatos. Eu falei, gente, eu realmente quero fazer uma limpa no meu guarda-roupa, mas não é pra tirar roupas que não me servem mais no sentido de corpo, porque todas as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa me servem, assim, no meu corpo. Há muitos anos que meu corpo não muda. E eu fiquei pensando assim, mas elas servem no meu corpo, mas elas não servem mais à minha vida. Elas não se identificam mais com quem eu sou, sabe? Elas servem no meu corpo, mas elas não servem mais na minha vida, nessa nova Júlia que eu sou. E que lindo, sabe? Que coisa linda são as mudanças. É tão lindo a gente ver que há uma nova pessoa para cada fase da nossa vida, um novo eu para cada fase da nossa vida. E a gente precisa abrir mão do passado para viver quem a gente é agora, sabe, pessoal? Esses dias até mesmo eu vi um filme que eu fiquei até meio horrorizada com as cenas, porque ele é, né, de terror corporal, né, o famoso body horror, não sei falar direito o nome em inglês, mas é aquele filme A Substância, sabe, que a moça fica querendo ali ser mais nova e ela vai e cria uma outra dela, e ela ali naquele processo, né, de não aceitar o envelhecimento, ela fica ali buscando estar num corpo de uma pessoa mais jovem, e no final ela se destrói completamente, ela destrói toda a vida dela, tudo que ela construiu. E eu fiquei pensando, gente, como é lindo a gente saber que está crescendo, amadurecendo, mudando, evoluindo. E eu quero dizer pra você, não tenha medo da nova fase da sua vida. Não tenha medo de representar essa nova fase da sua vida no seu corpo. Não tenha medo das rugas, não tenha medo das linhas de expressões, sabe? Eu ainda estou, né, nos 20 e poucos, eu ainda não fiz nem 30 anos, mas eu já olho no espelho e eu vejo coisas que eu não via antes, assim, umas manchinhas, umas linhazinhas que antes eu não via. Aqui embaixo do olho já começa a craquelar a maquiagem, coisa que antes não acontecia. E quando eu vejo isso, não me assusta. Sabe por quê? Porque crescer e amadurecer é uma bênção. E eu acho que no dia que eu tiver cheia de ruguinha assim, eu vou ser muito grata pela minha história. Porque só não envelhece quem morre cedo, sabe? E a gente envelhecer e amadurecer e mudar é uma bênção, porque quer dizer que nós estamos vivos e escrevendo ainda a nossa história. Nós estamos ainda no meio ali da história, não estamos no fim, sabe? Então, gente, eu quero dizer, né? Esse vídeo era para começar sobre um piercing, mas era para terminar com essa reflexão. O que cabe à sua vida hoje? Não fique esperando, sabe? Para abraçar com tudo essa nova fase aí na qual você está, tá bom? É isso, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!